Salve, salve, salve galera, muito boa noite. Eu sou o Pedro Bacará, estou aqui com o... Tô com o Vitor, tá com o Vitor aqui. Pra quem não sabe, meu brother Vitor Henrique Santos, famoso VHS, que você, se é da geração Z, não faz ideia o que é. Não manja. E nós estamos juntos aqui porque hoje é dia deles, do zumbido, da gente falar da nova geração. Aqui a gente tem o Podnext, alguns programas, temos o Bodega de Bíblia, o Bicuda. Hoje é dia do zumbido. Vitão, o que tá zumbido na orelha da galera? O que tá incomodando? Qual é o assunto do tema? Exatamente. É disso que a gente vai falar aqui no Zumbido, sobre a geração Z, sobre assuntos particulares à geração Z. Hoje a gente vai começar, gente, definindo várias coisas. Antes, um parênteses aqui, uma menção de que você pode estar sentindo falta de um rapaz chamado Vinícius. Formoso. Aí já não sei. Mas enfim, o nosso formoso baterista. Como um bom baterista, tá atrasado, né? Exatamente. Tá preso aí no trânsito de São Paulo, como talvez você também esteja aí no seu carro, ouvindo o zumbido pra passar bem o seu tempo aí no trânsito. O Vini tá no trânsito, ele vem do cursinho como bom representante também da nova geração, tá estudando, batalhando aí, galgando o seu lugar na sociedade. Exatamente. O Vini tá a caminho, daqui a pouco ele vai chegar nessa mesa aqui com a gente. Hoje a gente vai introduzir um pouco, né, Vitão? Nosso assunto aqui sobre geração Z, a gente vai falar um pouquinho do que definem essas entrecortes geracionais, o que define um pouco o que caracteriza a geração Z, a nossa relação com a geração Z e muitas outras coisas. Tem bastante coisa aí, cara. Vitão, quanto tempo nós estamos estudando sobre isso, hein, cara? Nós, assim, você e eu pegando carona, né? Exato, você tem que me ouvir, né? Como meu mentor, você tem que me ouvir sempre ali, basicamente. Esse projeto nasce, gente, na minha mentoria com o Vitão. Sim. A gente falando sobre nosso ministério, né, com a nova geração. Exato. E esse podcast aqui tem muito a ver com o nosso ministério, né? Ele é pra nossa galera, como sempre falo, nossa comidinha caseira, pra nossa galera. Ele pode servir também pra pais. Com certeza, né? com certeza. Da outra, de que querem se relacionar com pessoas, ou avós. Olha Exatamente. só. Mas por que ele tem tanto a ver com o nosso ministério? A gente aqui, gente, eu acho que esse podcast é o maior laboratório, assim, balão de ensaio que a gente tem. A gente tá aprendendo sobre esse assunto em público. Exato. A gente poderia simplesmente falar, não vamos falar disso até que a gente tenha entendido 100%. Mas enquanto a gente está entendendo, enquanto o Vitão está pesquisando, estudando esses assuntos, esses dados, a gente vai estar dividindo com você. Então é como se fosse o nosso aprendizado dividido com o nosso público. Mas não é só um aprendizado desse conteúdo, né, Vitão? Sim. Sobre geração Z. É um aprendizado desta bagaça aqui também. Exatamente. Desse formato. É um formato novo pra gente, de podcast, de câmera, de microfone. Enfim, a gente tá aprendendo aqui junto com os nossos colegas do Podspace. Hoje a gente tá aqui com o DJ, com o Robert e também com uma convidada muito especial aí nos bastidores. Né? Inclusive, hoje nós fazemos 1 ano de noivado, tá? E você tá aqui? Exatamente. Meu Deus, dando sangue. Por isso que eu percebi a expressão dela assim, um pouquinho duvidosa. Um pouco duvidosa hoje. Em relação a você. Tá certo. Aí, a Ju tá com a gente aqui, a noiva do Vitão. 1 ano de noivado. 1 ano de noivado. Quantos dias pro casamento, Ju? Ixi. Ela com Vocês data... não estão contando? Ela com data... Tá ossado. Eu sei que é 6 meses. Isso mostra que vocês estão tranquilos, gente. Eu e a Bru, a gente tinha uma contagem regressiva de dias, assim. Pô, no site tem. Uhum. Serve? Se não servir. No site tá. No site tem lá. O site de presente. Solta o link aí pra quem quer dar um presente. Caraca, já pensou? Já pensou, pô? Soltar um link de presente aí pra galera? Já mobília a casa antes de ter a casa. Então a gente tá aprendendo todos juntos, gente. Esse formato aqui, nós estamos sacando como fazer. Então a gente tá aprendendo sobre esse assunto, aprendendo sobre esse formato. Mas a gente tem a pretensão de achar que é interessante. Que alguém se interessaria por aprender junto com a gente. Olha, Exato. só humildemente Uma aprender construção. junto conosco. Mas antes de mais nada, como é que tá essa vida de... Aí, Vitão, a gente sempre começa aqui os nossos podcasts do Conex falando um pouquinho de como nós estamos. Sim, sim. Como é que tá essa vida de noivo aí? Tá corrido? Pô, corrido e muito boleto, né? Muito boleto. Acho que pra geração, o pessoal nosso pessoal e outras pessoas que estão pensando em casar, olha, comecem a preparar já com boa antecedência. Tá acabando com os sonhos das pessoas, você sabe. Mas Dá não uma podemos palavra de fazer fé. muita Fala que Deus tá honrando Deus tá honrando, é muito bom, é maravilhoso. Os boletos vêm, mas vão também. Então fiquem em paz. Vem, vão. Vem, Vocês vão. tiveram um milagre Como esses dinheiro. dias, né? Tinham, Milagre. posso contar sem contar, Ju, assim? Pode, deu um joinha ali. Deu Eles tinham joinha. que pagar um boleto da faculdade Com e erro se descabelando. Inclusive, não façam faculdade na FMU.
Caramba, você vai tomar um processo assim. Pensem melhor. Pensem melhor em fazer faculdade na FMU. Porque ela te dá boa surpresa. FMU, patrocina aqui a gente. Se você patrocinar, eu te indico a FMU. Mas vocês tiveram problemas com a FMU e estavam lá se descabelando que a Ju precisava pagar coisas. Com certeza. Pô, 6 meses pro casamento. E enquanto isso, a FMU que você falou mal agora tava fazendo o quê? Fazendo nada, né? Te mandando SMS. É verdade, Pra te dar desconto, cara. Você acredita nisso, Robert? Eles reclamando, nossa, tem que pagar a rematrícula. A FMU mandando SMS, um monte automático, assim. Matrícula grátis. Tipo isso. 60% de desconto de não sei o que lá. E eles, essa é FMU. Só que ninguém lê SMS, né? SMS, geração Z, pô, tinha que mandar um WhatsApp. Sabe aquele cara que tá no barco, assim, quase naufragando? Deus, me manda socorro, orando. E tá passando um monte de barco perto dele e não tá olhando? Eram os dois. Exatamente. Exatamente. Essa é a vida de noivo. Glória a Deus, a gente olhou SMS, acho que a gente nunca mais vai fazer isso na nossa vida, olhar SMS. E tava lá, pô, R$ 9,90 rematrícula, mais um descontaço na matéria. Alegria. Alegria. É bom, tá vendo? Glória a Deus. A gente... A cada R$10 economizado, é luxo. Certo. Gente, então vamos começando aqui. O Vinão... Ai, olha lá, falei dele, invoquei o rapaz. Caraca. Não vai nem lavar o rosto, será? Entrou no banheiro feminino. Tamanho ímpeto ele chegou aqui. Ele deve ter dado uma lavada na lata e já tá chegando aí. Exato. Vamos introduzindo aqui, o Vinão entra daqui a pouco no nosso assunto. Quando a gente falava, isso aqui nasceu do nosso desejo de estudar, né? Verdade. Pouco sobre novas gerações. Como que nasce isso aí no seu coração, Vitão? Apresenta um pouquinho como nasce, do que surge a nossa ideia aqui, nossa proposta. Sim, mano. Eu acho que isso veio muito, principalmente do trabalho que a gente está fazendo, que é no público, né? Que é os jovens e ali no Conexão, na PIBG. Então, nasce muito de olhar para dentro da nossa própria casa, assim. Então, poxa, como que a gente pode promover ali, não necessariamente programas ou ministério melhor, mas como a gente pode impactar mais essa geração. E nos primeiros estudos que eu estava fazendo já me veio frases muito impactantes como de um missiólogo. Tipo, cara, para você impactar essa geração, você tem que conhecê-la. Então, essa frase percorre todo esse estudo e todo esse anseio. Para você impactar uma geração, você precisa conhecê-la. Você tem que conhecê-la. Vai lembrar desse brother, do nome? É um coreano, o nome dele é difícil. Mas no meio da conversa falou que eu vou lembrar. Na Ásia, eu já te dei um desconto. Decorar nome de asiático. Ninguém merece. Exato. Mas no meio do caminho aqui eu vou lembrar dele porque tem outras frases. Mas interessante, olha só, o Vitão tava lendo, ele falou aqui rapidinho, não sei se você pegou aí, um missiólogo. Um missiólogo é alguém que estuda esse movimento de missão, esse movimento de ir na direção do outro. Normalmente a gente pensa missão como ir para outra nação, né? Outra cultura. Então, alguém que está indo para um país da África, alguém que está indo para um país da Ásia, até como a gente falou, alguém que está chegando atrasado. Você está aqui, Vinão? Seja bem-vindo. Explicamos vários sobre você, apresentamos você com certeza. Sério? Não. Aqui, ó, seu Mike, você ficou sem água, é uma punição. Oi. Beleza. Oi, gente, tudo bem? O que aconteceu, Vinícius? Explica aí pro nosso público. Eu faço cursinho, né? E aí o trânsito tá caótico e eu demorei muito mais do que eu demoro. Então, isso. Perdão, queridos São ouvintes. Paulo, né? A vida do paulistano, do crente paulistano. Vou roubar tua água também. Tá com alguma doença ou não? Não, só com som. Pode deixar aqui? Caraca, filho. Olha o som do batera. Assim tá, firmeza? Chegou bem aí, cara. Respira, deu tudo certo. Beleza. Aí, quer dar um salve pra sua mãe? Luciana, será que ela tá vendo? Minha mãe deve estar, certeza. Eu espero, né? Mãe e pai, amo vocês. É nóis. Boa. Chegou, já garantiu a média. Daqui pra frente é lucro. Daqui pra frente, um tênis novo, espero ter garantido. Caramba, olha a geração Z. Consumidor. Cara, tudo que você falar aqui, eu vou acusar a geração Z. Você tá em nome de todos eles. Meu Deus, eu não sei se eles estão muito bem representados. Não, eu tava contando, a gente tava falando da origem aqui da ideia, e o Vitão tava dizendo que quando ele começou a estudar, ele leu um missiólogo, Lembrei o nome dele aqui. Steve Sang-Cheol Moon. Você provavelmente pronunciou errado, mas foi uma boa tentativa. José, se você estiver vendo, José me perdoe. Cauã. José Cauã, me perdoe. Perdoe nada, né? Nos ajude aí. Exatamente. Um missiólogo, ele vai estudar esse movimento da gente compartilhar a boa nova com uma outra cultura, com outro povo. Agora, por que os missiólogos são úteis pra gente falar de alcançar uma nova geração? Porque eles foram os caras que mais fizeram a lição de casa sobre
interagir com aquele que é diferente. Exato. E aí hoje é como se a gente tivesse que fazer missões no nosso próprio país, porque a outra, na verdade, a outra geração, às vezes ela é tão diferente quanto alguém que mora em outra cultura, Exatamente. sabe? Um argentino, um Pode europeu, Exatamente. um americano. Tem tanta diferença entre uma geração e outra que para estudar como impactar uma outra geração, a gente tem que recorrer aos missiólogos. Exato. Para alcançar, como eles queriam alcançar outras nações, a gente quer alcançar a outra geração, né? Exato, Sim. exato. Então, acho que nasceu muito disso, assim. E, assim, como eu falei, essa frase percorre todos esses estudos, porque, poxa, o cara, esse Steve, ele não é tão novo, assim. Ele tá preocupado em conhecer essa nova geração para impactar e junto com a Lausiane Movement, que é um outro movimento de artigos e missiólogos, também, tipo, colocando firme, assim, a mão em conhecer. E eu achei muito interessante esse contexto, sabe? Tipo, conhecer. Conhecer para Impactar. É só o fato de você ouvir um pouco uma característica. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer, né? Mas só de você ouvir as características, você entender um contexto cultural, pô, isso daí já te ajuda muito a ser mais assertivo em como você vai alcançar aquela geração. Então, nasceu muito desse incômodo que surgiu no meu coração de como que a gente impacta mais essa geração. Como a gente pode apresentar Jesus para essa geração, como a gente pode levar o evangelho de uma forma mais assertiva para essa geração. Então, é uma palavra de paciência aqui, ó. Paciência. Porque a gente vai falar muitos dados ao longo dos programas, Sim. muitas informações que várias vezes a gente fala, o que eu faço com isso? Pode até ser que em alguns temas a gente fique com uma carga grande de preocupação, assim, de Exato. tipo, meu Deus, essa geração está perdida. Mais Tipo, ou menos esses isso. dados são alarmantes, esses dados são preocupantes. Mas eu acho que a gente tem que absorver esses dados, entendê-los, compreendê-los e a partir deles ir criando as pontes e maturando, digerindo isso para entender o que Deus quer fluir aí, né? Exatamente. E é esse, como você falou, às vezes a gente vai ver, tipo, meu, caraca, essa geração já era. Só que a gente pode olhar com esse lado do já era, mas também com um lado, pô, acho que a gente tem uma oportunidade aqui de reconhecermos esse problema, vermos essa situação e, pô, vamos em cima, vamos Paciência atuar. do Barnabé. Paciência do Barnabé. Olha aí, Caraca! o novinho. Tá É ligado? isso. Você tá animado, Vinão, para entrar nesse estudo aqui? Pô, tô animado. Eu li, né, as coisas antes e tal. Topou a tarefa, né? Topou fazer a lição de casa também. Sim, sim. Era o Gastou teu desafio, inglês? né? Quando o Pedro falou pra mim, ele falou, tem uma necessidade e um desafio. Aí esse era o desafio. E... eu curti, assim, as leituras são todas em inglês e tal. Eu gostei bastante Deu disso. pra dar uma gastada. Deu pra dar uma Gastada gastada. E aí eu fiz as anotações e tal. Aí eu tava estudando pela anotação do Vitão agora. Eu falei, putz, cara, eu tô longe, né? Tipo, eu fiz uma anotação X, ele fez, sei lá, 5X. Aí eu falei, mas tá bom, né? Mas é isso. Mas é Você isso, vê tô bem que pra ansioso. sentar na nossa mesa do Podnext, o pessoal tem que fazer a lição de casa, gente. Tem que estudar. A gente Com tem se certeza. preparado e espera que esses recursos sejam úteis aí pra nossa galera, que é o nosso público inicial, pra nossa comunidade de fé, que inclusive é quem tem apoiado a idealização desse projeto. A nossa Exato. igreja tem apoiado toda a idealização desse podcast pra gente falar pros nossos e para além dos nossos. Então vai também nossa gratidão aí. Com PBG, certeza. nossa Obrigado, igreja. Valeu PBG. por apoiar esse projeto. Vamos começar, gente? A gente tá falando aqui geração Z, geração não sei o quê. Vamos começar pelo começo. Da onde vem essa ideia de rotular, de categorizar as gerações? Pode ser que a pessoa já não goste daí, tá rotulando, né? Tá rotulando. Ah, nem todo mundo é assim e tal. Não sabemos, né? Exato. Mas Verdade. isso é muito importante ressaltar aqui, né? Tipo, Sabemos que Sabemos cada ser humano que cada é um um é ser cada humano, um, sim. Cada Exato, rolê é um indivíduo. rolê. Quem mora no Grajaú, do Grajaú. Quem mora ali... A gente é moldado para cada família também tem sua Sim. cultura, mas Mas, temos características. comuns. sim, Temos características comuns. comuns. E aí eu acho que essa questão de onde começou vem muito da Segunda Guerra Mundial, mano. Tá. Por quê? Puxou lá de trás. Puxou lá de trás. pô. Segunda Guerra Mundial. Enciclopédia. Tá maluco? Aí eu vou explicar, porque, mano, a Segunda Guerra Mundial foi um rolê maluco, assim. Talvez o evento que divide o século Exato, passado, assim, exatamente. em muitos sentidos. E a partir As da duas segunda... grandes guerras ali. Exato, né? exato. A segunda tem uma peculiaridade, depois que ela acaba,
porque é quando os soldados estão voltando, né? Tipo, esse momento é o momento que a gente tem que ter na mente, assim. Quando os soldados estão voltando da guerra. E, os caras, sei lá, eles ficaram anos. Eu não sou o melhor em história, em números de datas, tá? Mas eles ficaram anos ali em guerra, tipo... De 38 a 45. Aí, tu sabia dessa, vestibular? Caraca! Tu sabia dessa? Anotei aqui. E aí, Eu quando... tô errado, né? Alguém me corrige ali. Cara, você pode estar errado. Você falar convicção, você viu que... Com certeza. meu. Passou. É falar chique. No Enem ele vai colocar isso aí na Fulvestre. Tem que errar convicto. No Enem eu já não sei. Aí, quando os soldados voltam pra casa, eles começam a ter muitas crianças. Eles começam a fazer muitos filhos, assim, literalmente. Que se chama dos baby boomers, né? boomers. Que é essa boomers dessa explosão Exato. populacional. Né? Exatamente. E aí foi desse momento, os historiadores olhando, os pesquisadores olhando esse evento que mudou a história de... Foi como um divisor de águas. A gente vai falar um pouco sobre divisão de águas aqui. Esse termo vai ser muito falado. Foi um marco histórico de divisão de águas ali da geração anterior, que era conhecido como geração silenciosa, que é de 1901 a 1925 ali. É uma geração que... Tá, 1 a 25, beleza. Isso, 1 a 25. E a Baby Boomers, eles colocam esse nome que abrange as duas guerras também, mas a Segunda Guerra principalmente dá esse boom de, vou ter que estudar o que está acontecendo. Tem alguma coisa diferente, eu acho que tem coisas que... Eu acho que tem um pouco também desse mercado crescendo. Sim. E vamos ser sinceros, quem quer estudar muito a cabeça das pessoas, normalmente é quem quer vender coisa para elas. Sim. Então acho que é muito também de pesquisa de mercado, de Com se certeza. compreender um pouco de movimento de publicidade e de marketing aí, começando na década de 50. Exato. Talvez vem daí também, Com né? certeza. Até porque, pensa comigo, cara, você tá tendo literalmente um baby boomer. Você tá um Tudo estouro isso é de mercado criança. consumidor. Mercado Sim. de... E tá, tanto vai que hoje reativar de vai novo esse reativar. mercado que tava Você veio de uma morto, né? guerra que destruiu Sim. tudo. Você tem que dar um gás, né? Em algum lugar tem que vir um gás. Mas de forma mais bonitinha, assim, olhar para esses lados consumidores e, tipo, vou empurrar produto na goela das pessoas, foi muito tentando entender esses marcos e por que naquele momento acabou acontecendo esse fator comum para todo mundo. Então, não foi só uma ou duas famílias ou pais ou pessoas, homens que voltaram e tiveram vários filhos. Foi literalmente uma geração inteira. Então, a partir desse momento, desse fator histórico, eles começam a olhar... Acho que a primeira geração que ganhou um batismo assim começa aí nos boomers. Exatamente. Sim. Daí pra frente, quais divisões que são mais comuns, assim? Quais são as gerações, os rótulos aí e as divisões de etapa aí, Vitão? A gente tem aí os Baby Boomers, que é essa divisão, que é logo depois da pós-guerra. Antes dela ainda tem duas. Uma delas, que é a geração silenciosa, eu falei a data errada, tá? A silenciosa é 25 a 45. Tá, eu ia falar uma coisa, eu segurei quando você falou a data, Isso. então eu vou falar. É a geração que viveu a crise da Bolsa dos Estados Unidos em isso 29. mesmo. Então foi uma Exato. geração que perdeu muitos sonhos, muitas coisas. Exato. Acho que tiveram algumas pandemias também, se eu não me engano, aí nesse meio tempo. Então essa geração silenciosa teve esses marcos, Isso. né? E inclusive uma das características que acabaram combinando, assim, colocando eles vamos dizer assim, nesse range de datas, é essa versão a risco. Sim. Porque eles estavam vendo essa parada, tudo acontecendo naquele momento histórico e, a gente é totalmente a versão a risco. Queremos segurança. Queremos Estabilidade segurança, financeira, estabilidade, tudo. queremos ficar tranquilos. Antes da silenciosa, é uma geração que eles colocam GI. Não tem uma explicação porque é G e I. GI. GI. Tá. G ponto e I ponto. Parece uma sigla, mas os historiadores não colocam ali uma definição clara para isso. Tá. E é essa que eu falei lá atrás, que é de 1901 até 1924. Tá. 1901, Antes 1924. da geração silenciosa. Essa geração silenciosa. Depois do pós-guerra a gente tem os boomers. Boomers. E a gente começa as mais recentes, Tá. que é a geração X. A gente tem a geração Y ou Millennials. E aí a X. Y e millennials são termos intercambiáveis. Exato. Estamos falando da mesma galera. Da mesma galera. Que sou eu. Exatamente. E os A melhor geração. Entendeu? Que isso, cara. O cara começa assim, mano. Não, acho que só vale ressaltar as datas, né? Tipo, Sim, geração exato. X, 1964, 1980. Exato. Millennials, 1981, 1995. Exatamente. Acho que a geração X já pega esse contexto de Guerra Fria, um contexto muito polarizado, Sim. entre Exato. socialismo, Exatamente. capitalismo, dividido, né? Exato. E tem algumas epidemias também nesse momento. Tem principalmente a epidemia da AIDS, que foi Calma. AIDS é 90. Vamos pegar Tá. da X.
Isso. Eu acho que tem uma marca grande, antes de AIDS, a gente falar de revolução sexual. Também. Então, com popularização de pílula, coisa e tal, os anos 60, né? Anos Os anos 60, 60, isso que eu ia aqueles anos falar. loucos. Anos loucos. Ouvimos falar, né? Ouvimos falar. ouvimos falar. Você que tava aí nos anos 60, não vai ter Dá um coragem salve de aí pra contar, gente. né? Não vai ter coragem de contar o que você fez lá. Mas a gente sabe. A gente sabe, os estudos falam, os estudos falam. O que vocês fizeram lá nos anos 60. Exatamente. Também uma geração de muito florescimento artístico, né, cara? Sim. Putz, as melhores bandas, né, Robert? Ai. Pô, ele pode falar Beatles, Rolling Stones, The Doors, Janis Joplin, o Woodstock, né, cara? Então é uma geração marcada por esse florescimento também artístico e eu acho que poderíamos dizer também por uma popularização das drogas também, de certa Sim, forma, né? também. Do consumo de algumas substâncias. Acho que já lá de trás o pessoal já consumia muita coisa, né? O pessoal já usava muitas coisas, mas eu acho que em termos de movimento, a gente pensa em anos 60. Teve um boom nessa época Exato, mesmo. né? Exatamente. E aí a gente vem Geração pros... X, então, tem essas marcas aí. Exato, tem essas marcas. E também eu acho que uma coisa que interliga todas essas questões é esse senso de independência. Eles queriam ter esse senso de independência, queriam ir, queriam fazer, queriam ter essa liberdade de, tô vivendo, tô caminhando. E aí a gente vem pros millennials, que talvez seja a mais próxima da nossa, assim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que não tem como, muitas vezes, a gente pode ter no meio das gerações, microgerações. Tá. Que é o quê? Muitas vezes até a gente conversando assim entre a gente, às vezes, mas eu tenho muita característica, muitas coisas dos milênios, assim. Então, por exemplo, a geração Z, a geração digital. Aí um cara de 95 fala, mas eu não tinha Facebook ainda em 95, não existia. Sim. Mas por que eu sou geração Z, então? Por que eu... essas microgerações e... O livro aqui, Generation Z, lá, geração Z, um século em mudança... Ele fala um termo que não é muito legal, mas eu vou usá-lo, que é como se fosse períodos de cúspides, assim. Ele está no meio entre uma mudança de geração. Tá. Então, os últimos anos de uma geração, vamos supor aqui, 95 da Millennial, que é o começo. Tem essa sobreposição. Tem essa sobreposição. Então, a gente tem algumas microgerações que, por exemplo, da Z, as Big Z, por exemplo. Big Z. Que é essa geração mais antiga, que tem uma sobreposição com a Millennium, a final da Millennium, que tem muitas características parecidas. Nisso aí da Z. Exato. Então, o Millennium é muito próximo de nós. Tá. E a gente pode ter algumas Mas eu acho que características... Millennium, a gente tem... Eu posso falar com propriedade agora. Exato. Vai lá, brilha. Mas a gente tem essa marca da revolução tecnológica, né? A gente falou aqui sobre uma revolução sexual e cultural, como parte da geração aí 60, 70, né? Geração X. Exato. Milênio, acho que talvez uma das principais revoluções é a revolução tecnológica, Sim, né? sim. A internet e, tudo que vem no caminhão. Bom, a geração Z também experimenta muito disso, mas eu acho que a gente pode dizer dos millennials, e aí isso já puxa a gente para começar a falar de geração Z, que é muito diferente você nascer com uma coisa já existindo ou a regra mudar no meio do jogo. Exato. Por exemplo... Eu não lembro de não ter micro-ondas na minha casa. Sim. Robert, você chegou a não ter, mas por pobreza ou por geração? Ambos. Então beleza. Então é isso. Eu comprei o meu primeiro salário, eu comprei um micro-ondas. Caraca, velho, olha isso. Caraca, o primeiro salário veio aqui. Não vou mais ficar 2 horas requentando no fogão. Mas então, o fato o Robert experimentou essa mudança do cara que esquentava na panela pro micro-ondas. Eu não experimentei essa mudança. Eu já nasci com micro-ondas. Então, eu não sei o que é não ter micro-ondas. Sim. E o impacto que isso gera em mim, cara, só Deus sabe. Só Deus sabe. A impaciência, eu fico bravo na fila do por quilo quando o cara demora pra servir. Vocês ficam assim também. Pô, com o cara tá, certeza. escolhe logo o tomate aí. Vai demorar nada aquilo. Tem tomate, pô. Não vai demorar nada, mas a gente fica com pressa, né? Sim. Então, porque eu já nasci, já tendo micro-ondas. Sim. Agora, a parte do smartphone, a parte da internet um pouco mais rápida, da rede social, isso, pra mim, mudou no meio. Sim. Eu acho que uma coisa que vale falar é, tipo assim, a diferença entre eu aprendi a ter e a outra, tipo, eu já nasci tendo. Exato. Acho que Tipo, essa é a eu vejo diferença. muito da geração millennial, tipo, e até um pouco das mais antigas. O smartphone, o computador é um recurso.
Tipo, pra minha geração é necessidade. Tipo, eu lembro quando, sei lá, tipo, é da minha geração, mas uns anos mais atrás, quando eu era menor ali, tipo, quarto, terceiro ano, eu tenho dúvida de uma palavra. Dicionário. Dicionário Sabe, escrito. tipo, no meu ensino médio... Ninguém sabe o que é isso, vai. Mano, no meu ensino médio, a gente, tipo, tinha o computador lá, e aí... tô com dúvida de palavra. Computador, mano. Computador. Tipo, se tornou uma necessidade. Hoje ninguém mais usa dicionário. Tipo, Exatamente. e acho que essa é a diferença já que os nasceu millennials sem têm. ter o dicionário. Tem... Isso, cara, a gente pode... O Vinão deu um exemplo muito bom aí de consultar uma palavra, o significado, ou consultar o significado dela em outra língua, né? Hoje tem Google Tradutor e tal. Cara, a gente poderia brincar aqui, e talvez alguém pode se lembrar de alguma mudança, assim. Joga no... Nossa, eu tava com a página não aberta, tem muitos comentários aí, desculpa, mas enfim, são comentários da zoeira, então eu só perdi a zoeira. Comentário sério daqui pra frente. Você poderia jogar aí no chat se você percebe mudanças em outras áreas. Uma área, por exemplo, é quando você vai para um lugar. Na minha época, eu ainda peguei um pouco, ou bastante, de ter que olhar o mapa da cidade. Como era o nome disso? Não era? Tinha a lista telefônica. Guia. Vocês Mas era em folha mesmo? Era uma lapa desse tamanho, Tá maluco, meu irmão. como que você se achava? Não, você fala lá, qual é o nome da rua? Minha rua. Você Não ia vou dar um procurar? endereço. Tá, tem lá a Rua da Igreja, que é o José endereço pra Solana. vocês visitarem. Minha casa não. José Solana. Aí tu ia lá, José, vai ter 5.000, né, parceiro? Que isso, Pararararara, José, achei, José Solana. Aí vai ter lá a página, tipo Batalha Naval, B11. É tipo Aí lista tu ia lá telefônica antiga. Só que, mano, nós era bom no bagulho. Isso aqui que você parece que demora 2 horas, a gente fazia em 0,5 segundos. No busão. Que isso, sacava da no mochila. busão. Ué, você tinha que ir pro lugar. Não consigo olhar o Google Maps no busão. Você tinha que ir pro lugar. Tu metia a lista na bolsa, sacava. Mano, é tipo uma bíblia de estudo, o dobro da bíblia de estudo. Sacava, ia lá, B11... Tal, aí achava aqui, Que pá, isso, aqui, mano, ó. não é possível. Aí tu ia andando na rua. Não, isso não é possível. Meu Deus. Muito bom, cara. Você tem um desses? Ninguém tem um desses? Seria muito legal ver um desses. Alguém. Eu tenho. Inclusive, quando você fala hoje em dia, aí eu vou arriscar uma informação aqui, me corrijam. Hoje é muito comum você falar, esse restaurante de chefe tal tem estrela Michelin. Sim. O que é isso, estrela Não Michelin? sei. Era do guia, velho. Era o guia Michelin, que era patrocínio da roda lá. E no guia eles caraca, indicavam também os restaurantes. Eu acho que é essa parada aí. Caraca. Hoje em dia não tem mais o guia, mas tem a classificação tem o do Michelin. O cara tem um estrela Porque Michelin. você não pode virar 2 guia estrelas. Google Maps também, acho que fica Então, feio, né? E era isso, cara. Então, mas imagina o impacto disso, cara, pra tua paciência, pra você ir pra um lugar. Você não aprende mais caminho, porque, cara, o tempo que você levava pra procurar no dicionário não era só a paciência de procurar no dicionário. Cara, aquele trabalho você não vai ter 3 vezes. Então você tentava decorar pra você não ir de novo. Sim. Eu lembro, só um adendo rapidão. Tinha uma mina nessa época que a gente estudava, ela era muito rápida, velho. E eu era, tipo, devagar, assim, sabe? Caraca. Mas é um estudo, sei lá, tipo, um negócio você vai pegando E cognitivo. aí você ali. olhou, você vai evitar olhar de novo. Então você, o seu cérebro preguiçoso, ele vai tentar decorar aquela palavra. Hoje não. por ser tão fácil, talvez você tenha menos esforço de decorar a palavra. Aham, total. Esse negócio de guia, mal ou bem, cara, é um esforço menor de aprender caminho, cara. Você põe no Waze, você não precisa aprender caminho, ele vai te falar. Então, na época, pô, você não vai ficar... Você já olhou uma vez o guia, você vai olhar de novo, você marcava lá, que você não é tonto, né? Você tem a malandragem de marcar. Mas até você abrir e tirar da bolsa, você tentava olhar, então você aprendia mais a olhar o caminho. Então hoje, mano, obviamente você vai aprender menos caminho pros lugares. Com certeza. Total. Agora, isso são exemplos bobos. Tipo, o que vai mudar a minha vida aprender menos caminho? Talvez mude um pouco aqui e ali. Mas e se a gente fala, por exemplo, de mobilizações políticas? Eu participei, eu fui pra rua em 2013, nos primeiros dias. Quando tava no discurso de não é só 20 centavos. 2013, tinha quantos anos, não? Eu Olha aí, de pegou. conta. Não, 2003, 10. 10 Tinha anos, 13. olha lá. Vitão com 10 aninhos. Tinha 13. Vinão com 10... Você tinha 13? Tinha 13. 13. Eu fui, a galera foi pra rua, Robert? Não, tu era mais pacífico.
Tá, não, cético. Tá, outro rolê. Eu entendi, Robert. Tava internado, tá preso. O Robert tava cumprindo, não deve mais nada, pagou a pena dele, tá solto e agora tá empreendendo em produzir conteúdo. Ele tinha uma rádio pirata na prisão. Essa pegada. Gênio da bola. Não tem mais disso. Alguém lembrou também. Na lista. Então, nem na lista de material estão lembrando aqui que tem mas- dicionário. Sim. Aí eles pedem pra você comprar iPad na escola. Olha aí, humilde. Mas, por exemplo, em 2000, eu tava falando aqui de 2013, né? As manifestações. Ali, cara, eu acho que foi uma das primeiras vezes que teve uma organização política com a rede social. Porque era uma parada que começou um grupo lá, se eu não me engano, era o grupo Passe Livre. Eles começaram a reclamar da tarifa de ônibus que tinha sumido em São Paulo. A revolta deles alcançou muita gente, Sim. mas aí o discurso ficou, não é só 20 centavos, não é só isso. Aí começaram a reclamar de corrupção, começaram a reclamar de várias outras coisas. Só que, cara, aquilo foi organizado muito rápido. Tipo assim, ninguém entendeu como em 3 dias as ruas estavam tomadas, cara. Fecharam espaço aéreo de São Paulo, não podia passar helicóptero, não podia passar avião. Eu acho que eles não queriam que visse o tamanho do que foi. A gente tomou a ponte estaiada inteira de gente. Só que depois, brother, uma semana depois, ninguém tava mais nem aí. Tava Sim. lá, já era. Não, Tinha- e hoje tinha um- vai ver a tarifa do busão. Exato, o busão continua subindo. Então, uma coisa que for organizado muito rápido, ela também se desmobiliza muito rápido. Sim. Talvez antigamente, cara, imagina o trabalho que demoraria pra você mobilizar a cidade inteira. Meu, faixa, Faz telefone, Uma comparação seria diretas panfleto, já. Diretas já. Com a de 2013. Meu, como que organizaram a diretas já? Aí já não pegou meu tempo, já é da outra geração. Deve ter sido mais trabalhoso pra se organizar, rádio, não sei o quê. Só que em compensação aquilo fica mobilizado mais tempo. Sim. Mano, hoje você monta um grupo, vamos fazer a revoltinha? Vamos. Faz a revoltinha, no dia seguinte, ao mesmo tempo que desmobilizou, desmobilizou. Não, exato. E pode ser, a gente vai falar muito sobre isso, pode ser online também. Não precisa ser presencial. Uma manifestação online. Com certeza. Sei lá, subir uma hashtag, Subir uma uns baratos assim. hashtag. Tá, Tipo, é. é uma- Talvez no Black Lives Matter foi uma Sim, coisa. exato. Teve bastante coisa na rua, nos Estados Sim. Unidos, né? Mas em outros países foi uma coisa mais online. Não, aqui no Brasil Ou aquele total. Me Too também, né? Exato. Em relação a abuso, era isso, né? E Essa tem várias campanha. coisas também, por exemplo, pray for alguma coisa, pray for É, um país, sim, pray todos- for Paris, isso é alguma bem coisa assim. famoso. Que aí você tem lá a coisa acontecendo no país, mas, pô, aí Pray o for mundo Ukraine, tá? o mundo inteiro tá conectado naquele rolê, porque, tipo, apesar de não estar presencial, mas o cara não vai lá pra Ucrânia, por exemplo, mas ele vai fazer sua Sim. contribuição aqui É. online, por exemplo. Então, Pode- Pode falar, pode não, eu só ia complementar que ainda é interessante que a gente falou bastante sobre milênios, mas ainda a gente já tem uma outra geração depois da gente, tá? Sim, Já que é tem algo. um Da Z é depois qual? da Acabou o Z, alfabeto? a alfa. Ai, mudaram pro alfabeto Mudaram, grego. exato. Mudaram pro alfabeto aí. negro. Agora não tem fim. Tá. Exato. E aí, mano, Agora vai, agora que já vai. era. Então, já dando um pequeno ponto, a geração Z começa em 95 e tem um gapzinho no final. Alguns estudiosos falam que é de até 2015, outros falam que é até 2012, 2010. Sem divergência. Tem umas divergências. Tá. Mas a alfa começa a partir de 2010. Isso já é um ponto. Tá. 2010 começa... Eu acho que o pessoal normalmente. Quem é o cara que manda de quando a quando? Eles devem datar não só a mudança de idade, de período, É. como coisa simbólica. Exato, assim, né? exato. Então, provavelmente aí a pandemia do Covid vai marcar alguns efeitos aí e tal, exato. né? Sim. Já tem estudos falando sobre o efeito na geração Z. Sim. Porque é a mesma coisa, vamos dar um exemplo dos milênios. Aham. Pra você, provavelmente o 11 de setembro foi um bagulho assim que, tipo, mano, por mais que você não estivesse nos Estados Unidos, mas É aquela pergunta, onde você estava no 11 de setembro? Sim, Todo mundo lembra. todo milênio vai falar. Agora, meu, tinha um ano. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu, eu não faço a menor ideia do que Deixa rolou. eu te contar. Deixa eu estragar um pouquinho. Acho que eu nem tava no plano. Exato. 2001, velho. Mano, então pensa comigo, cara. Você tem um fator histórico que uma geração inteira absorve esse rolê e uma outra geração nem faz ideia do que é sentir aquele momento. E é o que os estudiosos chamam de marcos geracionais. Que é esses divisores, vamos Esses dizer assim. marcos, Esses tá. marcos geracionais. A pandemia, apesar de ser um marco geracional que pode influenciar muito a alfa, mas ela é muito sobre nós também. Sim. Ela é muito sobre a geração Z. Porque pegou exatamente no momento em que a gente está estudando, a gente está trampando, formatura, muita coisa acontecendo, Casamento, casamento, sim. muita coisa acontecendo na nossa geração que seria Foi muito impactado importante,
que é muito parecido com os millennials naquela época. Provavelmente vocês tinham ali uma fase de trampo, uma fase de faculdade, ou mesmo que terminando. Pô, veio as Torres Gêmeas caindo lá, mano. E aí, como que vai ser? O que vai acontecer? O mundo entra em crise. E é a mesma ideia. Apesar de ser um fator, um marco que vai realmente, com certeza, definir a geração alfa e o pós, isso vai definir muito quem eles vão ser, mas também define muito quem nós somos. Porque pegou exatamente no miolo ali, mano. No miolo. Então, a geração alfa, por isso que eles começam um pouco antes, vamos dizer assim. 2010, 2015. E aí, se a gente já é nativo digital, é esses daí, filho. É, hiperconectado esses já. daí Tipo, não já são é marcado. conectados, são hiperconectados. Quando a gente lê, tá lá, hiperconectado. Hiperconectados. Cara, o moleque Vamos já falar nasceu muito disso de hiperconexões. Com certeza, com certeza. Hoje a gente está mapeando as gerações. Nos próximos episódios, a gente vai entrar em temas dessas gerações, né? Isso, Para isso. você acompanhar a gente nos próximos dias de zumbido aí. Então, você estava falando, aí eu voltei para Millennial, quando você estava falando da Big Z, que seria essa geração que está sobreposta na transição ali da Millennial Exato. para geração. O que eles apontam dessa fatia aí? Esses Big Z, eles têm uma... Como você disse, né? Eles têm essa perspectiva do começo da internet ali. Vocês pegaram essa pioneirismo, eles pegaram ainda os primeiros passos, talvez, vamos dizer assim. Por exemplo, vocês estavam fazendo barulho aqui antes, você colocou no celular, o barulho da internet de escada, por exemplo. Pô, quem nasceu depois de 2008, 2006 ali, nem faz a menor ideia do que é uma internet de escada. Ou eles só sabem o que é 500 mega, Vou ter que fazer fibra ótica, não Cara, sabe, eu não sabe. faço ideia. Não faz ideia. Aí, ó, 2003, Não, não tipo faz assim, ideia. eu sei o que é, mas eu nunca... Lá em casa nunca teve. Aí, ó. É isso aqui. Calma aí que ele tá colocando aqui. Não, mas vai falando, cara. Exato. Internet de escada, ela é escada. Essa é a característica dela, é ser lenta. Porque, pô, hoje você tá acostumado com a fibra ótica de 300 mega. Você pegava aí, sei lá, 1 mega, 2 mega, aí você tinha que estar feliz, eu acho, com isso. E, cara, a gente nem sabia. 56k. 56k. Não chega a mega. Não chega a mega. Desculpa, 56k quando tava bom, tá? Olha só. Começou com 2.400k. Olha isso, mano. Cara, Vinão, você fica vendo o vídeo de melhores momentos de jogada da NBA, assim, enterrada. Sim. Eu tinha um primo, Eduardo Gelson, meu primo Dutti. A gente era viciado em basquete, a gente jogava. E ele ficava a noite inteira, porque era isso, de dia você pagava a banda larga. Você pagava como se fosse uma ligação. Meu Se Deus. você usasse a internet 4 horas, era uma ligação de 4 horas. Nossa. E o telefone da sua casa ficava ocupado, porque a sua mãe arrancava o seu couro. Sai da internet que se alguém precisa, o que vai acontecer? Tá ligado? Se alguém precisa, vai ligar aqui. E de madrugada não, de madrugada era gratuito, depois da meia-noite. Então a gente entrava e o Du pegava da meia-noite pra frente e ele punha pra baixar em péssima qualidade um videozinho que não era nem tela inteira, era desse tamanho. Uma enterrada aqui, ó. Pá! Não tinha nem o replay. Era um GIF, Tá pô, era um ligado? GIF. Era um GIF. Ângulos. Não, era aqui, ó. Pá! E a gente via todos os campeonatos de enterrada da NBA através desses vídeos. Então, tipo, baixava a noite inteira, baixava um. Pá! Uau, que enterrada incrível! Da hora. Hoje tu vê lá os melhores momentos. Em Full HD. Dorme no meio. 4K. Nossa, pode durma no 4K. meio. Então, esses Big Zs, a gente pode chamar, eles estão ali de 95 a 2002, que talvez seja essa sobreposição aí dessas gerações. E aí a outra parte, que é o restante, é o Little Z, vamos dizer assim. Tá. Que aí realmente já é o pessoal que tá pegando ali a ascensão da internet, da tecnologia de uma forma muito mais pegada. Tipo, o lançamento de redes sociais, o Facebook crescendo nesse momento, toda essa questão de internet mais rápida, toda essa questão de consumo. Então, é essa geração que talvez é o suco mais mais da esse hora. Little Z, assim, seria tipo eu, Isso. que pegou na adolescência já a rede social estruturada, Exato. não que pegou o começo da rede Exato, social, né? exato. Por exemplo, na minha época, talvez o MSN fosse o mais hype, assim, do rolê, tá ligado? Mas, por exemplo, a sua ali, 2000, que nasceu em 2003, já na sua Era o adolescência... Facebook. Não, quando era criança era. Orkut. Tipo, Talvez um pouco do Orkut. tempo. Mas, tipo, sei lá, 10, 12 anos, 11, assim, era Facebook. Exato, E a adolescência mesmo era, tipo, Instagram. exato. Então, tipo... De todos a gente continua? Continua, estamos gravando, depois a gente solta. Tá. Fechou. É isso que aconteceu. Foi na hora que foi da internet de escada, cara. Aí, ó.
Aí, mano, tipo, tem essa divisão. Então, dentro das gerações... Tem dentro das gerações Millennial também, por exemplo, o que eles chamam de X-Millennial, uma coisa assim, que eles fazem umas junções. Mas aí a gente já começa a ver um pouco das características. Tanto que algumas características muito importantes da geração Z vêm das outras gerações. Isso é normal acontecer, de heranças geracionais, vamos chamar assim. Que, pô, o Millennial passa algumas coisas. O Millennial vai passar algumas características muito comuns deles, até porque são os pais da geração Z, e que não tem como se desvincular, eles vão passar algumas coisas. E a mesma ideia para nós, que somos pro Vinão, por exemplo, que é Little Z, que vai passar para a geração Alpha, por exemplo. Algumas características que eram muito da geração Z. Então a Big Z tem essa sobreposição. Exato. Já enrolamos demais, vamos falar, já estamos falando, né? Mas vamos entrar mais diretamente na geração Z. Tirando essa marca da tecnologia, deles já estarem ali familiarizados, já nascerem com isso, não ser uma novidade, igual a gente falou, quais são outras características dessa geração? Boa. A gente tem esse estudo das duas PhDs, que o nome delas é Similar, sobrenome dela, e a outra é a Mary. Elas são duas PhDs, assim, lascadas em pesquisas geracionais. E você leu o artigo delas ou o livro? O livro, que é esse que eu comentei. Pode citar o livro pra galera. Que é o Generation Z, que é a geração Z, a Century of the Making, que é um século de feitura. Exato. Aí, de fazimento. Fazimento. De construção. E elas escreveram esse livro, cara, destrinchando tudo. E, obviamente, o começo delas é falando sobre os estudos geracionais, sobre eles, e a geração Z. Esse foi o principal material aí que você pegou. O que elas apontam aí de características? Elas apontam, basicamente... E é interessante eu citar, antes de falar das características, que existem muitos estudos e muitas características. Então, por exemplo, a gente tem muitos estudos que podem falar de coisas mais comportamentais. Tá. A gente pode ter estudos que vão falar de coisas mais emocionais, por exemplo. Então, saúde da geração Z. Exato. Então, sempre... Comportamento da geração Z. Exatamente. Visão política da geração Z. Exato. A gente pode categorizar, né, a geração Z. Exato. Até porque é a geração que é mais estudada, tá? Então tem isso um ponto. A gente, uma coisa, só não voltando a outro ponto, mas é interessante citar que nós somos a 15ª geração. Tá. Tem uns caras que já estudaram pra trás, assim. Certo. 1700 e poucos caras estudaram. Mas aí você tem menos documentos. Menos documentos, sim. Vai ser, na verdade, vai ser documento, né? Documento, não vai literalmente. ser uma experiência tão... Exato. Sim. E um dos fatores da nossa geração ser muito estudada é essa parte de sermos nativos digitais. Então, se a gente pode dar uma base para todas as características da geração Z, é ser nativo digital. Isso muda tudo, cara. Sim. Isso muda todos os comportamentos sociais, comportamentos econômicos, comportamentos emocionais. Isso transforma nós. Mas essas PhDs, elas colocam ali um dado de 70% dos pesquisados delas citaram que as características se consideram leais, eles se consideram determinados, compassivos, mentes abertas e responsáveis. Certo. Deixa eu só fazer uma pausa. Robert, como caiu a conexão, você tem como mandar uma mensagem para Anabela, no nosso grupo, para ela avisar pelo WhatsApp quem estava assistindo, explicar que vai ficar gravado, se retomar eles avisam, e aí se retomar, avisar lá. Pode ser? É isso. Valeu. Vocês estão assistindo a gente depois, sabe que a gente está... Só isso. Valeu. E aí as primeiras coisas são essas. E isso é interessante que essa pesquisa, essas informações sobre a geração Z, leal, determinado, é a própria geração se falando sobre si mesma. E também tem uma outra parte da pesquisa que eles falam sobre os outros, que é tipo como eles veem o grupo. E aí eles falam que esse grupo é competitivo, espontâneo, aventureiro e curioso. Então a gente já consegue ver um pouco do que a geração... Competitivo, espontâneo, aventureiro e curioso. Tá. Caramba. Isso, de novo, repito, a geração Z olhando um parceiro da própria geração Z. Sim, isso é muito louco. É muito maluco você pensar, porque se faz um contraste, como que eu me vejo? Eu me vejo leal, me vejo determinado, companheiro, mente aberta e responsável. E como é seu parceiro? Ele é competitivo, ele é espontâneo, ele é maluco, sei lá, ele já começa a trazer outras perspectivas. Isso é elas falando sobre talvez umas coisas mais gerais. Elas entram depois em outras coisas mais específicas, como, por exemplo, a integridade da geração Z. Eles olham como honestidade, justiça, são alguns termos que fazem muito sentido para a geração Z.
lealdade, responsabilidade de julgadores, no sentido de, tipo assim, eles estão julgando o rolê, sabe? Eles estão Sim. julgando as coisas, eles estão olhando alguma situação e... Uma característica que quando a gente tá lendo é, tipo, muito marcante, assim, que lê é o cuidado. Exato. Muito marcante. Sempre fala do cuidado com o próximo. Não rola muito cuidado com, tipo... Autocuidado. É, o Autocuidado. autocuidado. Mas com o próximo sempre fala disso. Olha aí as incoerências dessa geração. Não, total. incoerências dessa Talvez é geração. uma geração mais preocupada em cuidar do outro do que de si. Exato. Sim. É, isso no bom sentido e no mau sentido também, né? Tipo, no mau sentido do julgamento, mas no bom sentido, tipo, de cuidar mesmo. Mas... Exato. E aí, indo nessa linha, a gente pode até citar um pouco os estudos da Barna, que é uma das maiores pesquisadoras, maiores empresas de pesquisa geracionais. Já vamos deixar claro aqui, ó. Das nossas principais fontes vai ser isso que é chamado como Barna Group. Barna Group. É uma organização super tradicional, respeitada, Exato. americana, né? E ela trabalha com pesquisas, é uma organização cristã, né? Exato. E ela quer que essas pesquisas sejam úteis para quem está pensando no reino de Deus, Exatamente. igreja local, impacto social, coisas assim. Exatamente. E o Vitão, já há um tempo atrás, virou assinante do Barna Group, tem acesso às pesquisas lá, Exato. paga, né, para isso. E tem também peneirado esses dados. Então a gente sempre vai falar muito de Barna Group aqui. Exato. Claro que a gente vai ter que fazer, né, Vitão, essa ponte para Brasil. Exato. Sim. Mas eles estão... você está em contato, né, com... Como chama o cara do... É o David Kinnaman, que é o CEO do Barna Group, e o Mark Matlock. Você está em contato com esses caras. Exato. E eles estão preparando pesquisas sobre o Brasil e vão disponibilizar isso aí pra gente. E estão em contato com o Zumbido aqui diretamente. Exatamente. CEO do Barna Group. Exatamente, chama. É forte demais. Que isso. E aí, um dos estudos da Barna Group se chama The Connected Generation, a geração conectada. E lembrando que a Barna, como o Pedro falou, é uma instituição religiosa. Então, geralmente, eles vão trazer alguns conceitos mais espirituais. O que funciona muito bem para nós, obviamente. Sim. E aí, Também. as características macros que eles colocam lá são... Essa geração é conectada, mas solitária. Essa geração é aberta espiritualmente. Nós vivemos na era da ansiedade. E nós somos preocupados com as respostas. Nós buscamos respostas. Nós precisamos de um discipulado resiliente. E o nosso foco é em fazer a diferença. Certo. E Cada um desses pontos que você falou daria pra gente Com certeza. E A é o partir que a gente do vai fazer daqui pra discipulado- frente. Exatamente. Essa é a ideia da gente hoje dar essas características gerais e depois entrar. Mas já é interessante a gente começar a, conforme a gente vai conversando, fazer esses links, entende? Porque as duas PhDs, elas não são cristãs, elas não têm uma religião definida e até mesmo no estudo delas, elas colocam uma parte sobre espiritualidade, tem lá falando sobre religião, mas é interessante a gente ver como que a ótica cristã também está trazendo algumas perspectivas que parecem muito com essa ótica talvez mais científica, mais pesquisas mesmo, que não tem nada, um cunho no fundo espiritual, talvez. Sim. Que é mais de Uma das conhecimento. coisas que a gente leu que eu achei bem legal também é principalmente sobre esse aspecto de religiosidade, como a gente, geração Z, é influenciado pelas outras gerações. Nesse caso seria o pai, a Exato. mãe, gerações mais antigas. Exatamente. É bem legal isso, porque ele mostra, tipo assim, uma família que tem pai e mãe e, sei lá, professa alguma religião. A forma que a pessoa da geração Z lida é de um jeito. Quando ele não tem uma família estruturada e a pessoa que ali é família para ele não segue alguma religião, é totalmente diferente. Exatamente. Totalmente diferente. Exatamente. Isso são características de definição de uma geração também. A gente falou de marcos, mas a cultura que você está inserido também é um fator muito determinante de como você vai... Os marcos dessa geração, a gente listou um pouco, faltou algum? Não, acredito que o marco principal que a gente tem que olhar é realmente a ascensão digital, a ascensão da tecnologia. E essa ascensão da tecnologia, tipo, eu penso, quando vocês falaram marcos assim, a minha geração, ela, sei lá, tem algum marco gigante, seria a pandemia, mas pelo fato da gente ser hiperconectado assim, ela tem, tipo, pequenos marcos, sabe? Porque quando você viu das Torres Gêmeas. Tipo, por que todo mundo ficou sabendo? Tipo, Foi era um uma acontecimento questão mundial. muito grande, apareceu ao vivo, sei lá, nas principais TVs, assim. Hoje, abriu o Instagram aqui, notícia, notícia, Exato. notícia. E são, tipo, pequenas coisas, assim, que vão marcando. E talvez uma coisa também macro, além dessa do que o Vinô tá falando, voltando para uma situação macro, pensando até em contexto brasileiro, talvez,
é muito essa loucura política que a gente vive, que afeta a economia, polarização que afeta a economia, que afeta a educação, que vai afetando o nosso país e nos colocando nessa vulnerabilidade muitas vezes. A gente vê um país muito de vulnerabilidade social. E talvez diferenciando um pouco dos Estados Unidos nesse sentido, nos colocam num contexto cultural que a nossa geração está, sabe, tendo que assumir algumas responsabilidades, assumir algumas perspectivas e algumas características que não era dela, não precisaria ser dela, mas tem que assumir. Por conta de várias coisas que acontecem nesse interessante pensar o impacto do que está acontecendo no país em cada geração, né? Acho que a gente cresceu ouvindo de outras gerações o impacto em relação à inflação, por exemplo, daquela época. A gente não sabe o que é isso, a gente ouviu já muitas pessoas de outra geração falando e o que isso moldou eles. Exato. Vocês falaram aí do 11 de setembro, o impacto que isso trouxe. Então, pensar qual dentro dessa polarização política, das crises que aconteceram, essa geração viveu o impeachment de um presidente, de uma presidente, né? Também viveu algumas crises aí. Acho que talvez essa crise mais recente econômica do Brasil aí, de acho que 2016, aí 2014, 2016 para frente. Pandemia também aí no meio disso, isso aí marca também, né? Exatamente. O cenário político e econômico. Exatamente. Né? Tá. A geração Millennium pegou um dólar bem legal, tá? Foi muito bom. O meu pai sempre fez uma festinha disso, nas Muamba durante um período. Quem pegou, pegou. Sacanagem. Mas é interessante a gente falar sobre esse marco, principalmente o marco de política e marco geracional, que talvez seja a vulnerabilidade, que mostra uma característica da geração Z também, que talvez seja também uma norteadora, que é esse anseio por fazer a diferença. Sim. Nossa geração ela tem esse senso e é interessante que até um porquê dessas pesquisas existirem, né? Pesquisas geracionais, como você falou lá atrás, questão de consumo, questão de marketing, mas isso é muito importante, minha noiva vai gostar disso, que é de RH, cara. Isso é muito importante para você conhecer quem você vai contratar. Sim. Então, muitas empresas de RH, ou mesmo os RHs das empresas, usam muitas vezes essas pesquisas para conhecer o ambiente de trabalho, para fazer uma cultura... Como eles vão se manter producentes. Exato. Né? Eu ouvi dizer, tem um dos artigos que a gente leu, que você passou, que é uma geração que valoriza muito feedback, né? Exato. Eu ia falar isso agora. Tipo, ela não quer, sei lá, a foto ali de funcionário do mês. Ela quer que, tipo, entre aquele grupo as pessoas percebam. Exato. E ela, tipo, tenha a moral, tipo assim, eu sou o funcionário do mês, assim. Exato. Tipo, é diferente, não é uma recompensa palpável ali, mas muito mais de moral. Eu não sei como, pena que a gente perdeu ao vivo agora, mas como que isso é para outras gerações, se eles tinham o hábito do feedback. Eu não me lembro, assim, de ouvir um pessoal que trabalhava, assim, em empresas 20, 30 anos de ter muitos feedbacks, assim. Eu acho que se chamava para conversar, o cara já ficava ali. Eu acho que, tipo, nas outras gerações, sei lá, pegando pelo exemplo de quem eu conheço assim, eles não tratam feedback como algo tão necessário. Pô, mano, se tem uma das coisas que eu mais gosto é, tipo, se for Cara, bom ou ruim... Sara, minha filhota, acho que ela Feedback. tem 2 por dia feedback. Olha. Na empresa dela. Nunca vi todo dia Caraca, feedback. Não sei se ela tá dando novidade, né? Mas não, acho que ela tem bons feedbacks lá na Aí, empresa. Mas é uma prática, né? É uma A prática. geração Z se mantém motivada. Exato, com esse retorno. E tem muito sobre isso também. Quando a gente pensa, tem essa questão da diversidade, mas tem essa parte do que também cabe nessa questão de fazer a diferença, que é se sentir, como o Vinão falou, não um status ou um título, mas saber que você tá, tô trampando uma empresa que, sei lá, tá ajudando tal lugar. Tô fazendo tal coisa que tá me proporcionando ajudar a comunidade em tal lugar. Eu trabalhei numa ONG, por exemplo, durante muito tempo. E era isso em 2020. 2019, na verdade, pré-pandemia e pandemia também eu trabalhei lá. Na pandemia isso intensificou muito, óbvio. Mas desde 2019, 2018, a gente já tem algumas agendas até mundiais, assim, que te colocam nas empresas uma pressão para você fazer a diferença. Sim. Certo, seja a tendência verde, né? Da Tendência empresa ser verde. Mas eu acho que de a empresa ter um impacto social também. Exato. E tal. Isso chegou num nível, eu tava assistindo um stand-up esses dias, e o humorista falava que chegou num nível que a empresa, ela tá tipo assim, quase falando, eu quero dar o seu dinheiro de volta. Eu falei, não, eu nem queria nada, só quero fazer... Eu, tipo assim, isso. nossa, como você... Quase isso. Todas as empresas são maravilhosas, Exato. né? É, No mundo. sim, exato. Mas é porque isso, o consumidor, ele tá Ele conectado mudou. num consumo mais consciente, né? Via de regra, tipo... eu estou consumindo uma empresa que tem trabalho escravo, estou consumindo uma empresa que gera impacto ambiental. Exato. Então a geração Z ela tem mais essa
Às vezes é poser, né? Muito mas- poser. eu Tem acho. poser. Bem O cara tá poser, lá mano. num iPhone feito por crianças escravas tweetando sobre justiça social. Ele tem uma seleção, né? Ele tem uma indignação seleção, seletiva. Exato. Muito. E esse é um ponto interessante, que é uma outra característica, que é a gente é muito ativista. Só que o problema é que a gente é ativista naquilo que a gente quer. Cara, isso é um problema. Entendeu? Então, tipo, eu vou ser ativista por esse tablet aqui. Eu não tô nem aí pelo teu, tá ligado? Você pode lutar pelo teu, mas eu sou ativista por esse aqui, mano. Eu vestir camisa, colocar bandana e é nóis. Então, ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque a pessoa vai lutar pelos direitos, a pessoa vai lutar por esse lugar, mas ela também pode estar segmentando, tá ligado? A geração acaba segmentando e, tipo, separando. Ah, com o iPhone eu compro, mas a roupa da loja X que usou coisa de Eu acho que animal... isso já traz também a geração que, não vou dizer criou, mas que levou para níveis estratosféricos o cancelamento, né? Exato. Sim. A gente tem histórias de pessoas canceladas em outras gerações. Tem um artista até, uma história conhecida, tem um documentário e um filme sobre isso, o Wilson Simonal. Não sei se vocês conhecem a história dele, recomendo. Foi um dos primeiros cancelados, artista brasileiro. Foi cancelado. Só que é um cara, assim, no meio de um movimento e tal. Hoje em dia é um por dia, né? isso? Olha isso. Hoje em Quem dia, foi cancelado hoje? Alguém provavelmente foi. Exato, Sei exato. lá, cancelado da semana. Cancelado da semana. Então é a geração que viu essa popularização também do Sim. cancelamento, dentro dessa indignação. E às vezes não é muito o que falou, mas quem falou também, né? Eu Quem acho que falou é aquilo? muito mais quem falou. Exato. Tipo, sei lá, pode ser, se for uma pessoa que tá na moda, que, sei lá, faz uma música legal, um trabalho legal, tipo, ela vai sofrer certo hate, sabe? Mas se for alguém que já tá no olho da mídia, assim, Todo mundo só tá todo mundo só esperando. espera aquela falha, mano. Dá uma falha pra você. Você não, ver. às vezes nem é uma falha grande, é uma falha que se outra pessoa fizesse, não, firmeza. E aí? Errar é humano. Errar é humano, Mas, é tipo, basicamente isso. Se essa pessoa que tá na mira erra, esquece. Já era. E, mano, isso tem muito a ver também com outro contexto que a gente tem, que é a era da pós-verdade. Então, a gente tem livros que falam sobre isso, que nós vivemos essa era da pós-verdade, que é cada um tem uma verdade Existem única. Múltiplas verdades, Múltiplas verdades. individuais. Exatamente. E aí, mano, se você já tem um público ativista, tipo, segmental, né? Ativista, nem sei se essa palavra existe, mas ativista que coloca ali aquilo que ele quer. É um cara que pensa em diversidade, mas também naquilo que ele quer. E a gente tem a pós-verdade. Nós temos múltiplas narrativas. Aí, mano, você começa a viver num mundo... Eu acho que além, as coisas vão se empilhando, né? A gente também tem, eu acho que por conta do ambiente digital, um espaço muito maior para a criação de microcosmos, bolhas ali. Tipo, a minha geração teve nicho, bolhas, né? para nichos. A gente teve bolhas, mas elas tinham que se encontrar. Por exemplo, se tinha uma bolha de roqueiro, os caras tinham que se encontrar em algum lugar. Tinha lá casa de show, galeria do rock e tal. Você não conseguia ter tantas bolhas diferentes assim. Você ia ter algumas. Hoje em dia, cara, você tem, sei lá, gostos musicais ou gostos... Você tem bolhas muito específicas, cara. Uma vez eu tive lembrei de duas histórias aqui. Uma de uma aluna que eu tive. Era uma aluna de teatro. E aí eu tinha vários alunos, né? A gente voltava andando pro metrô. Essa aluna, ela era bem excêntrica, assim, as roupas que ela usava e tal. Mas ela não voltava com a gente a pé, ela voltava por outro caminho. E eu tava conversando com uma das alunas e ela falou: Meu, você sabe que a fulana, ela é famosinha na internet. Olha. Aí eu falei: A famosinha pelo quê? Ah, ela é escritora. Aí eu, escritora do quê? Ela é escritora de fanfic. Caraca. Mas uma escritora de fanfic, assim, hypada. Era uma escritora de fanfic famosa. Eu nem sabia o que era isso. Aí, Eu ó. não sei o que. Então, assim, ela tinha, cara, um microcosmos de pessoas que leem fanfic do tipo... Não só pessoas que leem fanfic. Pessoas que leem fanfic do tipo de fanfic que ela escrevia. E que conheciam ela, e que ela era hypada. Exato, Então, sim. mano, ela é mini famosa. Ela é famosa, muito relevante. Isso é um negócio total verdade, assim, tipo, antes, pega o número de famosos que tinha antes. Pega o número de famosos que tem hoje. Exato. Eu acho que hoje tem essa coisa do famoso pelo famoso, né? A Sim. pessoa põe o corpo na rede social, tem Sim. seguidor, é famoso. Mas até mesmo uma pessoa que fez uma coisa relevante pra ser famoso, mas ela é relevante pra um microcosmos de Exato. pessoas. Sim, isso mesmo. Eu lembro uma conversa que eu tava tendo com o Robert bastante tempo atrás, eu tava indicando bandas cristãs pra ele. E aí eu indiquei, eu acho que Palavra Antiga pra ele, o Paulinho Nazaré, amigos meus, né? Enfim, colegas. Esse cara, E aí eu indiquei, e aí tipo, eu falei muito, muito bem pro Robert, e aí ele falou: Cara, eu tô acreditando que é bom,
Aí ele falou assim, o Robert sempre meio provocador, né? Ele falou, mas se fosse bom mesmo, eu já teria ouvido falar desse cara. Aí eu fiquei, pô, verdade, né? Pior que ele tem um ponto. Mas depois eu falei, cara, mas ele é um big deal, ele é alguma coisa assim, tipo, o Paulinho, cara, ele é muito famoso numa determinada cena, ou é Mas muito é. relevante, vai, numa determinada cena. O Marcos de Almeida também é muito relevante numa determinada cena. Então a gente tá num tempo que um cara pode ser relevante e não Exato. necessariamente todo mundo vai ter ouvido falar Exato, dele. Sim. exato. Isso é bem particular da geração Z. Tipo, você Demais. tem o seu influencer que você ouve, que ele é Exato. muito marcante, que ninguém faz ideia quem é esse, Sim, mano. nem o que ele faz. Tipo, falar, Nem o que ele faz. falar pro meu pai dos caras que eu É. escuto, ele vai falar, mano, que Ou até cara? mesmo entre a geração Z, não só Sim. pra outra geração que não vai saber quem é. Sim. Meu, eu sigo esse cara, eu consumo conteúdo dele, é conteúdo bom, mas é um microcosmos, cara. É Sim. alguns seguidores ali. É o fenômeno da internet, é o fenômeno dos Ah. verificados, a gente pode chamar assim. É o Sim. fenômeno dos verificados, que são os caras que se tornam famosos ali por, sei lá, ter X número de seguidores. E Mas ele atende ele só atende um nicho. só um nicho. E é essa questão, que é a verdade que um grupo tá seguindo. É um ativismo que um grupo tá seguindo. É uma... Mas, cara, eu olho isso com uma visão positiva. Sim. De verdade, assim, com uma invejinha. Porque na minha geração ou em outras gerações, eu acho que pra você ter uma voz relevante, você precisava ser muito unânime. Aham. E, cara, é difícil É, ser Turda unânime. A Globo, unanimidade é sei burra. lá. Acho que foi o Nelson Rodrigues que falou isso. A unanimidade é burra. Você precisa falar pra tantas pessoas. É difícil, cara. É essa coisa meio Globo, né? Sim, você O Galvão Bueno, ele meio que elogia todo mundo, ele não critica, ele tá sempre a favor. Daniel Alves, todo mundo cornetando, Galvão aprovava. É isso, que ele precisa estar bem com todo mundo, né, na Globo. Aí o cara vai ficando sem sal, né? É muito Exato. difícil encaixar naquilo. Hoje em dia tu pode falar rasgado, tu pode ter uma opinião Sim. que você vai ter um microcosmos ali. vai ter pessoa Você- que te apoia. é legal você ter também essa liberdade de ser mais Sim. genuíno Sim. e ter a sua voz ali para um grupo, né? Sim. E uma outra característica que cai muito nisso daí, que é uma das pesquisas da McKinsey, que é uma empresa de... Putz, agora eu esqueci o Pesquisa que de eles falam. mercado, não? É pesquisa de mercado, mas ela também tem uma outra vertente lá, que eu acabei esquecendo agora, mas é a McKinsey, é muito grande, vocês pesquisarem, vocês vão ver o que ela faz. E, obviamente, por ser pesquisa de mercado, ela fez muito voltado ao mercado e a entender essa geração. E uma das coisas é dialoger, tipo, dialogador. Ou seja, essa geração, ela gosta dessa questão de importância do diálogo, ela gosta de ter essa abertura para conversar. Ela gosta de ter essa abertura para, tipo assim, trocar uma ideia. Você tem seus pontos, eu tenho meus pontos, a gente não diverge, a gente não vai entrar em... Eu não tô querendo te convencer, você não quer me convencer, Mas eu quero te escutar, né? eu quero te escutar e eu quero que você me escute. Daí eu já pego um gancho para um próximo ponto, que é a relação, a gente tá falando de geração Z, mas a relação da geração Z Exato. com as gerações passadas, principalmente dos seus pais. Acho que talvez não necessariamente o milênio vai ser pai de geração Z, porque não deu tempo, né? Acho que essa coisa do pai pula, né? Então, o Vini geração Z, seu pai geração X, É. né? É Eu chamar ele de boomer, ficou na encolha. Ele é um X com uma boomer, é isso? Eu acho Claudião? que é, acho que é. Não, o Claudião joga videogame com você, Não, cara. não Fala sério. joga, não Não joga, joga. Não, mas ele tem um. O espírito Então, dele é espírito jovial. jovem. Tá. Jovial. Ele é. Então essa relação, né? Seja com seus pais, ou não precisa ser necessariamente pai, pode ser professor, pode ser pastor, Exato. pode ser líder, Exato. pode ser ambiente de trabalho, enfim. Sem perder a última coisa que você falou, uma geração que valoriza e cultiva diálogo. Se ela valoriza isso, como é que tá esse link com essa outra geração? Sim. Principalmente uma outra geração que às vezes encontra um abismo. Então talvez alguém de uma geração para trás vai falar, ô Vitão, E desculpa aí? aí, tu tá falando que a geração X, geração Z, valoriza diálogo, esses moleques não olham na minha cara, na não minha sai cara, do e celular, não sai do Eles videogame. são Diálogo com monossilábicos. quem? Com você, né, irmão? Comigo não. É tipo isso. Então, como que... Às vezes não é questão, não é dele não... Parece para outra geração que ele não tem diálogo, mas ele tem um diálogo ali entre os seus pares, né? Sim. Muito horizontal. Como que tá esse abismo aqui? A gente pode falar sobre isso? Com certeza. E aí eu vou partir, obviamente, dessa última parte que é o diálogo, que tem muitas coisas que afetam esse diálogo. Então, por exemplo, infelizmente, a gente tem uma visão da nossa geração que é uma visão deturpada muitas vezes. Lógico que a gente dá uns motivos, vai. Sim. A gente dá uns motivos. Não vou passar pano também pra geração desse jeito também, não. A gente dá uns motivos de vez em quando que não faz sentido. Mas é só aquela questão de perspectiva, às vezes. É o que a gente falou no começo. Às vezes, nós estamos olhando uma questão extremamente ruim. Eu vou falar aqui, por exemplo, da tecnologia. Tem caras que detonam a tecnologia. Que a tecnologia é isso, que a tecnologia é aquilo. Uma demonização Uma da geração Z demonização. da tecnologia. Exato. Só que, de novo, como a gente falou, a característica
primordial e a base da geração Z é a tecnologia. Aí você vai chegar pro teu filho de 13 anos e falar que o TikTok tá errado. O TikTok é isso ou aquilo. Pô, você já vai começar a criar uma parede ali. Por quê? Você não tá nem ouvindo, você não tá nem se preocupando, que é o que o missiólogo falou, em conhecer. Em entender o mundo, entender o que tá acontecendo. Saber o que tá rolando naquele microcosmo da vida daquele adolescente ou daquele jovem. Ou quando tá jogando, esse quando tá ambiente jogando. virtual. Exatamente. E quando não existe esse entendimento do que o Steve Chang-Moon falou lá atrás, esse missiólogo falou, que precisamos entender para alcançar, lógico que a gente falou de evangelho, mas isso tem tudo a ver com relacionamento. Relacionamento, sim. Tudo relacionamento. Tanto que tem muitos livros que falam, tem um livro específico que ele fala só sobre essa relação entre pais e filhos e como que os pais podem entender essa geração, que é muito sobre essa questão. Às vezes é uma simples pesquisa, é uma simples conversa de 2 minutos para entender. Eu vi uma pesquisa uma vez que existe mais em comum entre adolescentes de países diferentes e continentes diferentes. Existe mais em comum entre eles do que entre eles e os seus pais na própria casa. Sim. Então, assim, se você pegar um moleque da Namíbia, ponta da África ali, um moleque de Seul na Coreia e um moleque de Buenos Aires na Argentina, de 13 anos, que jogam juntos, às vezes eles vão ter mais pontos de contato entre si do que entre o próprio menino em Buenos Aires e o pai dele na mesma casa. Ele se sente mais distante. Então, é bizarro a gente pensar isso. Pô, o moleque é de outra cultura, de outro país, de outro idioma, e eles têm mais pontos de contato. Isso mostra o tamanho do abismo que existe dentro dos lares ou dentro de uma geração para outra. Exato, exato. E a gente pode, às vezes, destrinchar muito essa parte da questão, né, do falta da pesquisa, da falta de entender, do diálogo. Mas também tem um outro fator que talvez é um contraponto, que é essa questão de ter pais muito super protetores. Que vem de uma herança também geracional, que é muito assim, pô, vivi muita coisa lá atrás, não quero que meu filho viva isso. Então, tu quer um presente? Toma. Tu quer isso? Toma. Tu quer aquilo? Vai. Tanto que tem uma notícia da BBC, que eu até mandei lá no grupo para vocês, que tem até um distúrbio que foi colocado e inventado, que é afluenza o nome, que foi usado para... A influenza, essa é a afluenza, que foi usado para mitigar a pena de um adolescente dos Estados Unidos que tinha, sei lá, 16, 17 anos, que atropelou uns caras lá, ele fez muita coisa errada, ele tava bêbado. Ele não tá acostumado a sair na rua, é isso? Ele tava bêbado, atropelou um pessoal, ele ia, obviamente, ser preso nos Estados Unidos, porque a idade penal lá é mais baixa. Só que o advogado trouxe um psicólogo, trouxe um médico e classificou ele como afluenza, que é o quê? Pais ricos que não conseguem educar os seus filhos sem limites, com limites. Meteu essa, advogadas. Aí, Yasmin. Aí, ó. Aí, ó. E, mano, o interessante é que, assim, ele não deixou de ser preso, mas ele ficou com cárcere em casa. Não tem um nome técnico pra isso, mas... Pandemia, chama. Pandemia. Quarentena. E ele teve que fazer trabalho voluntário, em vez de ficar na prisão. Certo. Com esse fato de que... Essa história é o auge, né? Ele tipo, mostra uma realidade. Exato. Mas principalmente a gente fala de um contexto urbano, que eu acho que a maioria das pessoas hoje está num contexto urbano. Sim. Né? A gente está em cidades grandes e tal. Essa questão de sair de casa, de ter um contato com a rua, é uma coisa que mudou muito. Com certeza, geração, né? Com certeza. Pra mim é bizarro, cara, imaginar os meus filhos que eu vou ter... Tipo assim, se eles não vão poder estar na rua igual eu tive, assim, e hoje em dia é isso, né, cara? Não só necessariamente quem mora em apartamento ou em bairro, assim, mesmo quem mora em casa, velho, sabe? De não ter esse convívio, essa liberdade de sair pra cá e pra lá por medo, por perigo, por proteção. Tem um sentido, tem um zelo, tem porquê. Assiste o Datena. Meia hora que tu vai entender. Tu vai entender. Fazem isso. Exato. Tem um contexto, Exato. Não é do nada. Só que infelizmente o impacto disso, né? Só que isso infelizmente vai criando mais abismos, porque você vai criando aquele filho, aquela pessoa, aquele adolescente jovem numa bolha que na hora que ele vai pra fora, ele não sabe como viver socialmente, basicamente. E aí estoura, né? Estoura. Eu acho que é o caso do cara que atropelou. Exato. E aí, quando estoura, a tendência dos pais ali é proteger novamente. Então, proteger mais ainda. Nesse nível. E aí tem até um livro que fala sobre isso também, que é essa questão de tipo, cara, como essa superproteção dos pais e das pessoas mais velhas, muitas vezes, não necessariamente pai, né, mas pode ser outras pessoas. A gente pode até entrar no senso religioso, até às vezes do pastor, do líder, aquela superproteção, que acaba trazendo
um senso super deturpado daquele jovem, daquele adolescente. Ele não sabe o que acontece no mundo, ele não sabe... Ele não sabe andar com as próprias pernas. Exato. Assim. E aí isso vai criando novamente algumas características nessa geração, que é a geração mimada, geração mimimi, geração isso, geração Os aquilo. bloqueios vão aumentando. Os bloqueios vão só aumentando. Isso é muito danoso. A gente falou aqui de empresa, né, ambiente de trabalho e tal, de família, mas a gente que ama a igreja local, né, ama essa expressão do reino de Deus que é a igreja local, pensar uma igreja local que tem diversas gerações e que tem que lidar com esses abismos geracionais. Não é à toa que a gente deu o nome de zumbido, essa coisa que está zumbido, a geração Z, mas o nosso subtítulo é Conectando Gerações. Sim. Nosso desejo aqui é conectar gerações, transpor esses abismos. Né? Exato. Isso é ruim para uma vida em comunidade, isso é ruim para uma família. E a gente espera, com essa compreensão que o Zumbido vai trazer, trazer ferramentas para que isso seja vencido. Para nós, enquanto igreja local, Sim. e para várias famílias também. Com certeza. Suas expressões aí. Porque isso afeta totalmente também, como você falou agora, de comunidade, de igreja, afeta totalmente a vida espiritual desse pessoal, cara. E aí tem o Mark Matlock, que ele fala no Faith for Exiles, que é um livro, é Fé no Exílio, Fé pelo Exílio, que a frase dele é muito icônica. As famílias ajudam seus membros individuais a descobrir e manter sua identidade resiliente. Então, a família e as gerações anteriores têm um papel muito importante nisso. Eles têm um papel que precisa ser visto, que precisa ser analisado. E, lógico, isso vai começar na diminuição desses abismos, mas também nessa diminuição ao mesmo tempo, se der para ser paralelo, de entender que você tem uma missão de diminuir, mas uma missão também de construir algo. Para passar valores... A gente está falando de valores cristãos aqui, esse livro fala sobre valores cristãos, mas valores sociais, valores que vão tornar um bom cidadão. E aí eu volto no exemplo que eu dei. Não só valores, mas um relacionamento. Um relacionamento. E tudo que vai fluir desse relacionamento. Exato. Né? E aí eu volto pro senso da ONG que eu trabalhei. Lá tinha muitos alunos, porque era de vulnerabilidade social, que encontravam na escola, ali naquela ONG, um lugar para isso. Para se conectar, para relacionamento, porque infelizmente não tinha essa Como a compreensão. gente tem na Hangar. Não, é isso que eu ia falar, que é o maior Exato. exemplo disso que o Hangar. Exatamente. Que é o nosso grupo de adolescentes. Seguindo com isso aqui, a gente quer construir essas pontes e uma das coisas que seria importante parar para pensar é essas avaliações negativas que sempre vão voltando, né? Sobre a geração Z, tipo, esses estereótipos, a geração de mimimi, foi protegido e tal, vários que você citou, e parece que há uma avaliação geral de que, tipo, deu errado. Assim. Deu ruim. Não está, as coisas estão dando errado nessa geração. Sim. Deu errado. Quando eu li sobre... Mano, quando o Vitão mandou as coisas pra eu ler, eu falei assim... Eu tô pronto pro pior. Eu tô pronto pro mal aqui, velho. Tipo assim, aí eu falei, não, só vai descer o rei na minha geração, né? Aí eu li lá e falava mó bem. Tanto que eu até mandei mensagem pro Vitão. Falei, Vitão, E aí, o pessoal só passa pano, velho. E é isso, porque eu tenho, às vezes, essa visão da minha própria geração, sabe? De tantas vezes que as pessoas falam, ai, mimimi, não pode falar nada, não pode fazer nada. Eu acho que, tipo, esse negócio de mimimi vem muito da gente ser bem ativista, o que é bom, mas é ruim também, mas a gente já falou disso. Mas é isso, né? É uma marca muito Até mesmo forte, uma geração assim. que parece estar emocionalmente frágil, muitas Sim. vezes. É uma Mas aí marca. você viu, você olhava com muito mais fragilidade e estereotipado para vocês do que esses avaliadores sociais que você foi estudar, né? Do que esses estudiosos. Então, uma surpresa. Exato. Sim. Fala um pouquinho, Vitão, pra gente Sim. desse olhar um pouco mais positivo que existe Com certeza. por parte desses Com estudiosos. certeza. E, assim, essa coisa, né, tipo, que nós temos de mudar o mundo, de querer fazer essas coisas, eu posso dizer, assim, até pelos estudos, que é muito difícil a gente dizer e cravar, muitas vezes, que nós vamos mudar o mundo. Mas também é muito difícil falar que a gente está perdido. Eu acho que não existe isso, assim. E a única questão é que, infelizmente, a gente não pode tapar o sol com a peneira, vamos dizer assim. Que nossa geração tem alguns pontos de doença, assim. Nós temos alguns pontos que estão alertando. Acho que a Bruna pode falar muito melhor sobre medicina aqui, mas... Vamos trazer a Bruna um dia que fala da saúde da geração Z. Saúde da Pode geração crer, Z. pode ter. A Exato. gente pode trazer, de repente, alguma das psicólogas da igreja também. Também. De repente, a Cris ou a Com Gisele. certeza, Já com fica aí o certeza. convite. Se Exatamente. Exatamente. Vai soltar meus podres. Só Aí terapeuta, ela- não? Sim. Vamos trazer ela. Isso aí Ela tem um juramento ético. Não, ela é relaxa. 10, ela é 10. E aí, tipo, nós temos que assumir que nossa geração tem pontos que tem deixado elas doentes. Tem deixado ela doente de várias formas.
Não à toa, um dos nomes que dão para essa geração é a geração da ansiedade, geração que vive nessa era da ansiedade, que é um dos reflexos de viver neste lugar. É uma marca muito uma marca, forte da ansiedade, exato. assim, tipo... A gente deve falar sobre isso aí Com também. certeza, E, com certeza. meu, isso aqui vai ser uma teia, né? A ansiedade vai se relacionar com a hiperconexão, com não Isso. sei o que, a gente vai sempre conectando isso Exato. aqui. É que a gente tem que separar por didática, Exato. mas essas coisas todas São Sim, interligadas. tudo aí, junto. né? Exatamente. E aí é interessante a gente pensar nessa geração e assumir que nós temos esses pontos, talvez, que estão sendo aumentados. E aí um filósofo, o Byung-Chul Han, ele escreveu um livro que é Sociedade Paliativa, que ele fala na contracapa, lá atrás, na última capa mesmo, que o like tem se tornado o remédio dessa geração. E aí o que eu quero trazer com isso? Que a gente percebe que a nossa geração só está buscando alguma coisa para se fixar, alguma coisa para se basear, alguma coisa para, sabe? Se firmar, Se né? firmar. Eu tô procurando alguma coisa para me rejuvenescer, sabe? Não rejuvenescer, mas melhorar. Eu só preciso de alguma coisa, de alguém que me ajude a, tipo, enxergar um caminho. Eu preciso de talvez uma direção, eu preciso talvez de não que a gente tá perdido no sentido de que, já era, vamos jogar tudo pro alto. Não, cara, nós só estamos doentes e precisamos de um remédio, precisamos de alguma ajuda e pessoas que cuidem de nós. A mesma coisa quando você tá com gripe, você vai tomar talvez um remédio ou vai num médico, alguma coisa nesse sentido. E aí essa frase do Byung-Chul mostra o quanto nós estamos buscando o remédio nos lugares errados. E aí acaba trazendo nós, em vez de melhorar, ficar mais doente. E isso é um ciclo vicioso. Por quê? A gente acabou de falar sobre os abismos. Então, cada vez mais doentes, mais distantes. Mais distantes, mais doentes. E a gente começa a viver nesse ciclo Tem escolhido vicioso. uma geração que tem escolhido péssimos remédios. Exatamente, exatamente. A gente, trabalhando com adolescente, a gente vê bastante isso. Assim, tipo, por que você fez tal coisa? Por isso. Você fala, nossa, que ideia brilhante. Que ideia brilhante! Você achou que isso ia melhorar a sua vida. Exato. Agora você tem um problema 10 vezes pior, meu amigo. Exato. Sabe? E eu acho que essa questão de falar que nós estamos perdidos é novamente talvez uma falta da informação de buscar entender essa geração. Por quê? Você está ouvindo só, infelizmente, como nós estamos fazendo também, que às vezes a gente faz com alguns assuntos. A gente está ouvindo de Instagram. Aquela notícia eu peguei no Twitter, aquela notícia eu peguei no Reels do Instagram. E, pô, você não sabe de onde que tá vindo isso, você não sabe qual que é a veracidade desse rolê. Você pode até, que nem você falou no começo, se falar direitinho a pessoa acredita. Talvez, pode ser uns caras assim. Infelizmente, as outras gerações e nós sofremos talvez nós estamos sofrendo esse abismo, na verdade, talvez por conta dessa situação e finaliza e conclui nessa taxação. Acabou, essa geração já era. Sim. Só que, ao mesmo tempo que tem essa perspectiva, nós podemos olhar com outra perspectiva, que é tipo, caraca, nós temos uma oportunidade. Nós temos uma geração que é mil talvez não, mas é muito mais avançada em tecnologia, por exemplo. Pode expandir. Acho que tudo que a gente vê problema, a gente pode ver potência. Exato, também, sabe? exato, exatamente. Uma frase, eu acho que você falou uma vez isso, que você pode olhar potência naquele lugar, entendeu? Naquelas pessoas. Então, por isso Principalmente que... a adolescência, né? A adolescência é potência. Tipo, onde você vê questões que são problema, normalmente aquilo pode ser solução, sabe? Exato, Aquela energia. exato. Mas é interessante a gente falar, e talvez a gente consiga aterrissar com o assunto nisso aqui, sobre a nossa espiritualidade, sobre o que a gente acredita, né? O Evangelho, a boa nova de Jesus. Sim. Quando a gente pensa em contextualização, levar para um contexto diferente, é um pouco do que a gente está falando. A gente está falando de um contexto de uma geração. Exato. Como que essa notícia tem um impacto nesse contexto, né? Eu costumo muito dizer que a forma que a gente recebe o Evangelho é a forma que a gente quer transmitir, mas normalmente esse copia e cola não funciona, sabe? Me impactou muito no Evangelho, ele me dá sentido para viver. Isso eu, Pedro, pessoalmente. Eu vivia muito sem sentido, sem propósito. O Evangelho me trouxe sentido. Conhecer Jesus me trouxe sentido. Também me impactou o Evangelho me trazer liberdade, assim, uma liberdade verdadeira, uma liberdade de mim mesmo, Sim. sabe? Então a minha tendência é proclamar isso para essa geração. Sim. Mas às vezes essa geração está fazendo outras perguntas. Ela não está se perguntando qual o sentido da vida igual eu. Ela não está se perguntando eu quero ser livre igual eu. Sim. Exato. Então é a mesma notícia, ela vai responder outras perguntas. Como a gente pode pensar essa ponte, começar a pensar aqui essa ponte de como o Evangelho responde às questões da geração Z. Exato, exato. E aí eu posso começar até citando um outro escritor, que ele escreveu um livro mais recente, que é Conectados, o nome do livro, e o nome do cara
Daniel Strange. Ele é britânico, ele fala muito sobre essa realidade da de Londres, mas ele fala sobre essa questão da conectividade, como você transmite o evangelho nesse ambiente de conectividade. E a frase que permeia o livro é a frase que o evangelho precisa ser traduzido e não transformado. E aí a gente já começa a entrar nesse ambiente espiritual. O que é uma tradução? Se eu falar inglês aqui com você, talvez quem está assistindo não vai entender. Eu estou falando uma mensagem, precisaria de alguém traduzindo o que eu estou falando. Por quê? É a mesma mensagem, mas com uma outra forma, com outro jeito para que aquele que está ouvindo entenda o que está sendo falado. Então, é o que você falou. Você tem aqui, talvez para você, uma forma de compreender o evangelho, mas o jovem ele tem outra forma de compreender o evangelho. Não é a base diferente, não é o cerne diferente, mas é a forma como você está transmitindo aquilo. E aí você começa a perceber que uma das questões mais importantes para aproximar essa geração, para falar com essa geração, além de tudo que a gente já falou, que é entender essa geração, é usar isso como um mecanismo até para você traduzir o evangelho ali de uma forma que vai ser melhor entendido para essa geração. Tá, então talvez vamos tentar dar um exemplo dessa tradução. Sim, Você ia sim. falar alguma coisa? Eu ia dar o exemplo da tradução. Olha, só Aí, a ó. tradução aqui, ó. Eu acho que o maior exemplo dessa tradução é, tipo, o que rola lá na nossa igreja, que é o discipulado e mentoria, assim. Relacionamento. Sim, relacionamento. Tipo, quando eu mudei pra PIBD, quando eu comecei, tipo, eu fiquei no clandestino lá 1 ano e pouco, mas... Não é cortando a sua história, mas só um fato que eu acabei de perceber. Ele é meu mentoriado e eu sou seu mentoriado. Olha aí, o ciclo se fechou. Caraca, me chama. Desculpa, vocês estão com esse assunto. Então, e aí, tipo assim, falando né, sobre relacionamento. Quando eu comecei a ir lá, era muito estranho pra mim, que eu falei assim, como assim, velho? Esses caras têm um grupo de jovens grande, e eu falei assim, como assim os caras trocam ideia com o pastor deles sempre? E eles têm um cara ou uma moça que, tipo, cuida dele ou dela. Eu falei, não cuida, né? Mas, tipo, discipula. Individualmente. Eu falei, mano, que papo é esse, Exato. velho? E, tipo, depois... Isso te deixou perplexo. Não, isso me deixou em choque. Eu falei, mano, como assim, Que história velho? é essa? E aí, quando eu comecei a ir lá, e depois eu virei membro de lá, e tive o meu antigo mentor, que era o Gé e tal, tipo, meu, é muito disso, sabe? Tipo, via uma tradução, assim, rolando pra minha idade. É muito louco, assim. E, tipo, a diferença que isso faz. Porque o Pedro deu esse exemplo que ele deu de falar de o que é pra ele o evangelho e tal, a gente foi num projeto missionário lá e ele falou disso e tal e via assim em alguns jovens essa falta de tipo de alguém que cuida de mim, de alguém que me traduziu isso, sabe? Acho que Exato. ficou Mas eu acho que bem a própria caminhada 1 a 1 já é uma tradução. Sim. Então, o jeito de fazer antes era tipo, essa mensagem Exato. para todos, que é uma mensagem monolítica. Você trazer essa mensagem para um contexto individual, aplicar as questões de cada um, é um outro jeito. Só que aí as pessoas ficam... Eu acho que eu vi você começando a falar isso, Vitão. Imaginei algumas pessoas, talvez, do outro lado de cabelo em pé. Tipo, começou um assunto aí já, meio deixando fora. Negócio de traduzir evangelho. Sim. Daqui a pouco a gente sabe como termina essa história. Mas, na verdade, a gente pode olhar para a própria palavra de Deus, como a gente tem feito outras semanas aqui no Bodega. A gente vai ter... O Bodega até tem muito a ver, o estudo de números, que é uma passagem de uma geração para outra. Vai ser legal esse Exato. crossover. O estudo que as meninas têm feito sobre a Bíblia também, no Bicuda. A gente pode ver como, na verdade, essas coisas estão nas Escrituras. Então, isso que o Vinão está falando, uma mudança de paradigma, de uma fala mais para todos, para uma fala mais individual... Você vai falar que Jesus não fez isso? Com Você não tá certeza. inventando nada, cara. Exato. Sim. Sabe? Então, essa coisa de... Mais do que eu te explicar, é eu te transmitir. Eu vou te transmitir na caminhada e tal. Parece que Jesus fez muito. É o negócio isso, da né? multidão e dos discípulos, né? Exato. Tipo, a multidão escutava aquela palavra ali, tinha gente que concordava, tinha gente que não, tinha gente que seguia, tinha gente que não, mas, tipo, tinha os 12 ali. Exato. Tipo, fechados, E sabe? até quando Jesus falava pra multidão, Mateus 13 é com repleto de parábolas, por exemplo. Ele falava de uma forma que a multidão pudesse entender o que ele queria transmitir. Depois, quando ele chegava pros caras lá nos discípulos, ele descia a lenha. Mas Descia o rei. quando era pra multidão, ele também fazia esse processo de vou pegar um assunto mais denso e vou entregar de uma forma que Sim. seja mais didática, talvez. Total. Sim. Que seja mais didática. E eu acho que isso é uma das belezas da igreja local. E a gente está desembocando em falar um pouco de igreja nesse final. Talvez em vários momentos a gente faça isso aqui no Zumbido.
que a igreja local é essa mistura, né? Sim. Ela tem que ser, ela não pode ser uma coisa homogênea de tipo, só essa galera, só esse Exato. perfil. Essas barreiras geracionais fazem parte do caldo do que é a igreja local, mas sempre tendo esse exercício também mútuo, também de uma geração para outra. Exato, né? exato. E um outro exemplo, talvez, também que vem da Bíblia ali é o Atos 15, 38, ou esses versículos antes e um pouco depois, que fala sobre João Marcos, por exemplo. Pô, João Marcos teve ali um episódio que é provavelmente o escritor de Evangelho de Marcos, mas antes de tudo isso, ele teve um episódio ali numa das viagens com Paulo e Barnabé, que talvez ele, não sei lá o que aconteceu, ele só simplesmente abandonou o rolê, e lá na frente uma outra oportunidade, o Paulo fala pra ele, tipo, pra Barnabé que queria chamar João Marcos, tipo assim, mano, não, tá ligado? Não vou chamar o cara, mano, não tô afim, o cara lá atrás ele pipocou, não tô afim. E aí a gente começa a ver que Paulo ali com talvez uma outra geração para João Marcos e Barnabé defendendo ali João Marcos, tipo, não, mano, vamos chamar o cara, vamos. Isso gera até um atrito entre os dois. Só que é interessante o que vem depois, lá quando Paulo escreve em Timóteo, quando ele escreve para uma das cartas dele, que ele fala sobre João Marcos. Fala, eu tenho com grande estima João Marcos. O que é a ideia da mudança que aconteceu e talvez da mudança de perspectiva que Paulo tinha para João Marcos lá atrás, e ele viu que, pô, talvez se ele insistisse, talvez se ele ouvisse, talvez se ele estivesse mais perto, como o Barnabé fez, a história tivesse sido diferente. E, de novo, é bem provável que ele escreveu o Evangelho de Marcos e você vê como Deus usou aquele jovem, Deus usou João Marcos. E a única questão foi que Barnabé só acreditou ali, só focou e teve uma vida na vida com ele ali, provavelmente. Eu acho que trazendo pra gente, assim, acho que pessoas de outras gerações devem ter feito isso com a gente, né? Pegando um exemplo, tipo, sei lá, um moleque não queria nada com nada, ou tinha pipocado, a mesma coisa, e aí alguém mais velho começa a caminhar junto, isso começa a dar fruto, mas também dentro da geração Z. Tipo, eu com algum menino mais novo, Exato. assim, rola muito isso. Exato. E é muito isso que você falou sobre a mentoria, né? Vamos indo para últimas palavras aqui. Sim. Quer trazer um ponto final aí, Vitão? Sim. E aí eu acho que de tudo que a gente falou hoje, desembocando nessa parte de Jesus, de evangelho, de até mesmo de comunidade, é muito importante que a gente possa entender essa questão do discipulado, da questão do vida na vida e o de caminhar junto. Pode parecer um pouco de jabá para quem conhece o Conex, que eu tô liderando lá as mentorias e tudo mais, mas é muito sobre o que é fazer evangelho hoje para essa geração. A gente falou muito sobre uma geração que quer ouvir, uma geração que quer ser ouvida, uma geração que quer ser reconhecida nesse sentido de, pô, estou sendo vista. A gente falou muito sobre essas características que desbocam nesse lugar de, tipo assim, talvez é só sentar e trocar uma ideia e ouvir a história daquela pessoa. De ouvir aquilo que... Talvez essa como a principal marca para como a caminhar principal com geração marca. Z, a construção de relacionamento, Exato. a compreensão de geração Exato. Z. Legal. Gente, o nosso intuito aqui foi, nesse começo de conversa, definir um pouco a nossa proposta, que é aprender junto a fazer podcast e estudando essa geração. Tem muito a ver com o Ministério de Jovens. O Ministério de Jovens, a gente está cuidando do pessoal e aprendendo, entendendo o que a gente está fazendo no meio. A gente entende no meio do caminho o que a gente está fazendo. Então, o Zumbido é muito sobre a gente estar fazendo e entendendo. A gente procurou trazer um pouco do começo dessa história aqui de diferença de gerações, de onde isso surge, marcar um pouquinho aqui uma linha do tempo, né? Sobre quais são essas gerações. Um esquenta aqui de definição do que é a geração Z, essa primeira rodada aqui, e de problemas de diálogo entre gerações, desembocando nesse contexto da igreja local, também com alguma proposta de solução, batendo muito na tecla do relacionamento, do discipulado, do caminhar junto, entendendo que isso também é um caminho bíblico, né? Daqui pra frente a gente vai segmentar em temas, né? A gente vai falar de tecnologia, vai falar de saúde emocional e sempre tentando fazer um link com as escrituras. A gente vai mais por tema, já mergulhando mais fundo aqui da geração Z. A gente espera que isso tenha sido um tempo divertido também, leve para vocês, que vão assistir depois. A gente teve esse problema técnico hoje, mas que você assistindo depois possa ter curtido esse momento, possa ter aprendido com a gente. Sim. Amém. E que esteja nos próximos Zumbidos. Exato. E que o Vini chegue na hora. Eu vou tentar. Valeu. Até a próxima, gente. Um abraço. Até mais. É isso.